Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Ralph em Sintonia com você. Mais uma quarta-feira maravilhosa. E hoje eu estou recebendo um convidado muito especial, uma pessoa que faz parte da minha história de vida, uma história recente. Ele que é médico, formado pela Unesp Botucatu e tem algumas residências aqui. Eu até anotei porque são 3, na verdade. Ele fez residência em cirurgia geral, fez residência também em gastrocirurgia e endoscopia. Estou falando do Dr. Martinho Rosfen. Ele é médico proprietário da Clínica Rosfen em São Paulo. E ele me ajudou a emagrecer um pouquinho, né? E nós vamos conversar um pouco, ver o método que foi utilizado. E vai ser uma entrevista muito bacana. Seja bem-vindo, Dr. Martinho. O prazer é todo meu, eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz de te ver assim tão bem, Ralph. Maravilha. Sabe que a minha história com o Dr. Martinho começou pela internet, né? Eu fiz um curso de filosofia na Provida e eu aprendi lá que um homem melhor faz um mundo melhor. Então eu precisava melhorar, eu estava com 127 quilos, cheguei até 130, quando eu procurei o Dr. Martinho eu estava com 127 quilos. E eu procurei, né, comecei a pensar na internet, cirurgia bariátrica, aí vários tipos tem, ele vai falar um pouquinho de cada tipo. E conversando com a minha irmã que é médica, eu falei, achei o Dr. Martinho, o que você acha do Dr. Martinho? Ela buscou as referências e hoje, para vocês terem uma ideia do nível do nosso candidato, ele já foi eleito, foi o fato, teve mês já que ele foi o médico que mais colocou balão gástrico no mundo, né? No Brasil, ele fica sempre entre o primeiro e o terceiro lugar, entre os médicos que mais colocam a técnica do balão gástrico no Brasil. E no mundo ele já chegou a ser, durante um mês, o médico que mais colocou o balão gástrico. Então, Dr. Martinho, vamos começar falando um pouquinho sobre o balão, que foi o método que eu utilizei, e eu utilizei por 2 vezes. Eliminei 39 quilos, uma porcentagem de aproximadamente 24% do meu peso. Dr. Martinho, o que é o balão gástrico? Bom, o balão gástrico é uma prótese de silicone esférica que é introduzido por endoscopia. Aqui a gente pode ver o balão completamente insuflado, mas o balão é introduzido completamente vazio. Ele é introduzido por meio de uma endoscopia tradicional, uma endoscopia convencional, com todos os cuidados que devem ser tomados durante um procedimento endoscópico. Ele é colocado sob uma sedação, também uma sedação convencional. Durante esse procedimento endoscópico, o balão é posicionado de forma proposital no interior do estômago. No estômago, o balão deve ser posicionado na região mais alta do estômago, porque aqui nessa região existem alguns receptores que são sensíveis à distensão da câmara gástrica. Quando o balão está devidamente posicionado nesta região, a gente consegue atingir um estímulo de saciedade de maneira mais precoce. Então, todo alimento que for ingerido depois do posicionamento adequado do balão vai fazer com que o cérebro reconheça e atinja a saciedade com menor quantidade de alimento ingerido. Portanto, depois da colocação e do posicionamento do balão intragástrico, a gente passa a se adequar a uma nova dieta mais hipocalórica e dessa maneira a gente perde peso com maior facilidade. Só a colocação do balão intragástrico não é suficiente para que a gente atinja a perda de peso, como aconteceu com o Ralph. Porque o Ralph, ele não deixou assim tão claro, mas ele foi uma pessoa que mudou radicalmente o estilo de vida dele. Passou a praticar atividade física, fez acompanhamento nutricional, mudou os hábitos para hábitos de maneira muito mais saudáveis, né? Passou a selecionar melhor os alimentos, comer em intervalos mais regulares. E isso tudo passou a contribuir para uma perda de peso tão satisfatória e tão definitiva. Então o balão é uma ferramenta de mudança e melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. Você sabe que quando eu cheguei lá na clínica do Dr. Martinho, né? Eu sou muito hiperativo e ansioso, né? Hoje eu estou bem menos, até aprendi muito com o balão. Porque o balão também não é só o tempo que ele está, depois você tem que se reeducar, senão volta, né, Dr. Martinho? Claro.
E aí o que aconteceu? O Dr. Martinho olhou para mim e falou assim, Ralf, seu IMC, que é o índice de massa corporal, se eu não me engano é a altura vezes 2, como é que é? É o peso dividido pela altura ao quadrado. O peso dividido pela altura ao quadrado, meu IMC era praticamente 40, né? Ele falou, não recomendo o balão para você por 2 motivos, eu lembro muito bem disso, Dr. Martinho. Primeiro, pela idade, que você explicou dos movimentos peristálticos, né? Que eu quero que você explique em seguida. E segundo, porque pelo meu... Eu queria que o doutor falasse também qual a porcentagem média que a pessoa consegue eliminar de peso com o balão. O negócio é o seguinte, o balão, a gente pode falar do que acontece com o balão, a perda de peso, de acordo com os trabalhos internacionais. A média prevista de perda de peso, descrita nos trabalhos internacionais, fica algo em torno de 12,5% do peso da época inicial de colocação do balão. Então, o previsto seria algo em torno de 10% do peso inicial. Se o paciente tem 100 quilos, o previsto seria algo em torno de 10 quilos. Isso varia muito, porque nos trabalhos internacionais a gente tem muitos indivíduos diferentes, o grupo é muito heterogêneo. A questão dos movimentos peristálticos, principalmente nos pacientes jovens, é porque eles acabam se acostumando com a presença física do balão e muitos deles vão tentar driblar o método ao longo do tempo e acabariam conseguindo, de certa maneira, ganhar da resistência imposta do balão, pelo balão ao organismo e dessa maneira não ter uma perda de peso tão satisfatória. Por isso que o acompanhamento multidisciplinar ao longo de todo o tratamento é tão importante. Doutor Martinho, e fala pra gente como é que é a colocação do balão, a preparação para colocar o balão, e depois eu vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês também. A colocação do balão é endoscópica, muito semelhante a uma endoscopia convencional, e a preparação deve sempre ser precedida pelo estudo de cada indivíduo, porque cada um deve ser melhor preparado pela equipe multidisciplinar, em alguns casos com acompanhamento psicológico, nutricional, avaliação médica específica, com os riscos inerentes a um procedimento endoscópico. Nos pacientes jovens, esses riscos são menores. Nos pacientes mais idosos, a avaliação cardiológica do pneumologista, o acompanhamento dos especialistas envolvidos. Então, cada um deve ter um acompanhamento, uma avaliação adequada para cada faixa etária e para cada risco que deve ser individualizado. Perfeito. E é importante frisar que não tem corte, né? Uma endoscopia, o procedimento dura 5, 6 minutos, né, Dr. Martinho? No máximo 10 minutos. Eu falo que até o dia que eu retirei o segundo balão, a sedação foi tão leve que eu saí do hospital e dirigi 500 km. Fui num casamento em Divinópolis, né? Meio abusado, né? Ele até brigou comigo e falou, não vai. Eu falei, doutor, tem que ir. Atrasou um pouquinho no dia os procedimentos, sabe? Porque ele começa a colocação de balão, às vezes tem 10 pacientes, né? Um atrás do outro, porque realmente o procedimento é rápido e é super tranquilo. Sofri um pouquinho na primeira semana, gente, com a dor. Eu tive, né? Cerca de 30% dos pacientes têm dor, eu tive dor, mas acho que a palavra que descreve bem o tratamento é determinação. Quando eu foquei e falei, eu quero colocar o balão, eu preciso melhorar, a dor acabou sendo, colocar assim, fácil de ultrapassar. Foi uns 3, 4 dias um pouco mais de dor, depois já ficou tranquilo. Mas tem um amigo meu que está assistindo, inclusive paciente do Dr. Martinho também, o Fernando Nicola. Ele colocou o balão, no dia seguinte estava trabalhando, né, super tranquilo, porque ele não caiu naquele 30% que sente a dor, né? Ele teve uma recuperação praticamente imediata. Isso é importante falar. E é importante falar também sobre acompanhamento nutricional. Realmente, eu peguei gosto pela corrida. Acompanho no Facebook, até no meu site tem algumas fotos. Em novembro eu terminei uma meia maratona. Foi uma grande vitória na minha vida, realmente. Saí dos 130 quilos praticamente para terminar uma meia maratona em 2 horas e 20 minutos. Foi o tempo que eu corri. É a mudança de vida, é a mudança de hábito, né? E se policiar sempre. Essa semana, assim, os últimos 20 dias, eu estou sem correr, porque eu voltei a correr ontem, eu machuquei o joelho. Eu percebi que aumentei 2 quilos. Então, realmente está se policiando, porque não tem milagre, né, Dr. Martinho? A palavra de ordem é determinação e respeito com o próprio organismo e manter sempre focado na sua meta. Isso é importante. Dr. Martinho, qual que é o risco do balão estourar? O pessoal, a Lorene mandou a pergunta aqui.
qual o risco do balão estourar, se existe essa possibilidade, como se procede se ele estoura? O balão não estoura. O risco do balão estourar, isso na verdade existe descrito na literatura, mas é muito raro. O que pode acontecer com o balão é dele apresentar vazamento, e a maior possibilidade disso acontecer é, na verdade, pela válvula. Se acontecer o vazamento pela válvula do balão, a gente tem de 1 a 2 dias para fazer a retirada. Como o balão é insuflado com soro e azul de metileno, na verdade esse balão aqui, como é uma demonstração, ele foi insuflado só com ar. Mas o balão, corretamente, deve ser insuflado com soro e azul de metileno. Se ele vazar, se ele apresentar vazamento, ele começa a gotejar. Então a gente tem entre 1 e 2 dias para fazer a sua retirada. O azul de metileno é um corante vital, inerte ao organismo, que vai ser absorvido pelo trato digestivo e eliminado pelos rins. A urina vai mudar de cor. Então a urina fica azul esverdeada. A gente sempre deve prestar atenção na urina. Se ela mudar de cor, o paciente que está usando o balão deve procurar o seu médico e dentro de 1 a 2 dias o seu médico vai fazer a sua retirada com segurança. Dr. Martim, nós vamos no intervalo, e você continua essa explicação e também falar o que pode e o que não pode fazer quando a pessoa já está com o balão. Né? Okay. Quais são as atividades que ela pode vir a praticar ou não. Não sai daí, a gente já retorna. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Brasil, país rico é país sem pobreza. Estamos de volta com o programa Ralph em Sintonia com você. Muito obrigado pela sua audiência. Recebendo hoje o Dr. Martim Wolfsmann, médico especialista em gastroenterologia, que seria a cirurgia gástrica, para a gente entender um pouquinho, e ele que me ajudou a emagrecer aí meus 39 quilos. Então, como você estava falando, então, se ele estoura, e qual que é o outro procedimento em seguida? Bom, com o vazamento, o balão começa a gotejar, ele vai esvaziando gradativamente, a gente teria até entre o período de 1 a 2 dias para fazer a sua retirada endoscópica. A coisa mais grave que pode acontecer seria o paciente ignorar que a urina mudou de cor, e esse balão migraria para o intestino, sendo necessária uma cirurgia para sua retirada. Perfeito. Isso, portanto, só aconteceria se o paciente ignorasse o aviso que foi dado pela mudança da cor da urina. Sim. E que a pessoa, quando tem o balão, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer? Tem alguma restrição? Com relação às atividades físicas, por exemplo? Não, ele não tem restrição nenhuma com relação à atividade física, ele pode praticar qualquer tipo de atividade física. Com relação às atividade física mais forte, mergulho, tudo que ela quiser ela pode fazer. Muito bom.
Doutor, você estava comentando comigo um método novo que tem cirúrgico aí, que seria o sleeve. O que vem a ser a cirurgia sleeve? O sleeve é uma cirurgia nova, uma cirurgia que já tem algum tempo, mas já é reconhecida por todas as sociedades nacionais e internacionais. É uma cirurgia que ela é restritiva. Antes da gente falar sobre isso, a gente deve entender que existem basicamente 3 tipos de procedimentos que levam à perda de peso. As cirurgias que fazem o emagrecimento diminuindo a ingestão a quantidade de alimentos, mas com o aproveitamento total dos nutrientes ingeridos. Então elas são restritivas, elas diminuem o conteúdo alimentar. As cirurgias que fazem o menor aproveitamento dos alimentos ingeridos, elas são consideradas malabsortivas. E as cirurgias que têm componentes mistos, parte de restrição e parte de malabsorção, elas seriam as cirurgias mistas, portanto. O sleeve é uma cirurgia restritiva, ela não tem nenhum componente de malabsorção. Ela só vai diminuir parte do estômago e, portanto, o indivíduo vai atingir saciedade com menor quantidade de alimento ingerido. Essa cirurgia, ela tem tido uma grande indicação, principalmente para a população jovem, porque a gente não sabe ao longo dos anos se essa população vai ter alguma carência de vitamina, se ela vai ter alguma doença que vá fazer com que ela necessite de algum outro cuidado. E o sleeve, portanto, vem muito de encontro a essas necessidades. O sleeve vai fazer vai retirar a parte do estômago neste sentido e vai manter íntegra todas as funções do estômago. Todas as células vão estar presentes e vai ser retirado, então, parte dos receptores responsáveis pela saciedade. O indivíduo vai, portanto, ter menos fome e vai atingir saciedade comendo uma quantidade menor de alimentos. A perda de peso promovida pelo sleeve é muito semelhante à perda de peso promovida pelas outras cirurgias. Só que o indivíduo não precisa repor vitamina, não tem aquela queda de cabelo promovida pelas outras cirurgias, não muda a cor da pele, não tem o inconveniente de passar mal com determinados alimentos, não tem diarreia, não tem mantém a vida praticamente normal. Come de tudo com qualidade, só que come menos. E a eliminação de peso é de qual a porcentagem dessa cirurgia, que eu imagino? Ele elimina praticamente 70%, 80% do excesso de peso. Se o indivíduo ainda por cima mudar o seu estilo de vida, passar a praticar atividade física, fizer como você fez, o excesso de peso a eliminação do excesso de peso chega praticamente a eliminar quase o total do excesso de peso. Então, Martinho, a Maria Vera Teixeira mandou uma pergunta aqui, ela já fez a cirurgia bariátrica e ela voltou a engordar, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho esse fato do pessoal, que eu tenho alguns amigos que fizeram e voltam a engordar. Qual o procedimento? Pode refazer cirurgia? Pode fazer uma outra de absorção, igual você comentou? O balão é indicado, não é? Olha, tem alguns estudos recentes mostrando o reganho de peso independente da técnica utilizada. Então, em até 5 anos, a gente espera, independente da técnica utilizada, um reganho de peso da ordem de 45% a 60%. Se a gente prolongar esse estudo em até 7, 8 anos, o reganho de peso chega a ser da ordem de 60%. Desde que o indivíduo não modifique os hábitos de vida e não siga a orientação da equipe multidisciplinar. Nesses casos, a gente tem que primeiro diagnosticar o porquê que o paciente está tendo reganho de peso e tentar interferir na causa do reganho de peso. Então, existem hoje diversas possibilidades para a gente trabalhar no reganho de peso. Desde uma nova reintervenção cirúrgica, mudança nos hábitos do estilo de vida, tratamentos endoscópicos, medicações. Claro que a Anvisa tirou do mercado diversas medicações, mas existem hoje uma gama de outras medicações, inclusive com funções metabólicas. Então a gente tem uma série de oportunidades
para tratar esses pacientes, entendendo, antes de mais nada, a causa do reganho de peso de cada paciente. Doutor Martinho, tem uma pergunta aqui da Abigail, que é muito interessante e serve para os diabéticos. A cirurgia, todas elas, ou a que trabalha na absorção ou a restritiva, ela cura o diabetes? A grande maioria dos pacientes, quando fazem a cirurgia bariátrica, eles têm ou uma melhora muito grande ou a remissão do diabetes tipo 2. Entendi. E, doutor Martinho, hoje a obesidade é um problema de saúde pública, né? Ao que você atribui isso? Sobretudo, maus hábitos alimentares, ao estilo de vida e a nossa cultura que não privilegia mais a prática de atividade física, a cultura do sedentarismo, a cultura da facilidade que a internet nos trouxe, o controle remoto nos trouxe, a comida preparada nos trouxe, o fast food, a facilidade da vida moderna. Perfeito. E tem uma pergunta aqui a respeito eles estão falando anel, não sei se é anel, o nome é banda, não é? Existe a banda, quando se trata do anel, a gente pode estar falando da banda gástrica ou do capela com anel. Você pode explicar a diferença, doutor Martinho? A banda gástrica é uma cirurgia puramente restritiva, que permite um ajuste ao longo do tempo. A banda gástrica é uma prótese que consegue fazer com que a gente insufle ou desinsufle essa prótese, mantendo maior ou menor restrição da entrada dos alimentos, fazendo a passagem do fluxo dos alimentos de maneira mais fácil ou mais difícil. A banda é uma cirurgia puramente restritiva. Ela trabalha com saciedade, fazendo com que o indivíduo coma mais ou menos alimentos. O capela com anel é uma cirurgia que tem parte de restrição e parte de malabsorção. Então é uma cirurgia mista. O anel do capela não permite que a gente faça ajustes. Ele está lá só para manter uma certa restrição na passagem dos alimentos, no componente restritivo da cirurgia. Doutor Martinho, eu lembro muito bem quando eu fui no seu consultório a primeira vez, lá você tem o anel, tudo que é essa banda, né? E ela é ajustável, mas ela não é retirável, né? Se for necessário, ela pode ser completamente reversível. Mas o objetivo das cirurgias é que ela seja permanente. Perfeito. E o pessoal comenta muito, até por ele ser famoso, da cirurgia do Faustão. Como é que é essa cirurgia do Faustão? Como é que é o procedimento? A cirurgia do Faustão é uma quarta classe de cirurgia. Seria a cirurgia metabólica, que visa predominantemente o controle das comorbidades relacionadas à obesidade. Porque, primeiro, a obesidade é ao mesmo tempo uma patologia que leva a uma série de comorbidades relacionadas. Por exemplo, hipertensão, diabetes, dislipidemias. Como uma cirurgia metabólica, ela se propõe primeiro ao tratamento das comorbidades relacionadas à obesidade, dentre elas o diabetes tipo 2. E como bônus leva a uma perda de peso. Como todas as outras cirurgias também fariam a mesma coisa e já são mais consagradas, a cirurgia do Faustão ela ainda merece mais estudos. Então, por enquanto, ela ainda não é aprovada, senão para uso em instituições de ensino e pesquisa. A cirurgia do Faustão tem dois tipos, tem um grupo que se divide em dois tipos. Ela se baseia principalmente em mudanças metabólicas, que corrigiriam o diabetes tipo 2. Mas vocês separaram, o Faustão está engordando. Ele deu uma engordada já, né? Porque assim, né, também tem outra coisa interessante, que o Dr. Martinho ele alerta todos os pacientes. Né? Isso que é importante, o profissionalismo dele, realmente de toda a equipe, nutricionista, psicólogo, todo o acompanhamento é muito importante. Eles me ligavam na época que eu estava com balão, e aí, como é que você tá? Tá fazendo direitinho, não tá? No começo eu ia toda semana, depois de 15 dias, acompanha a eliminação do peso, explica porque você eliminou mais uma fase, outra fase você está eliminando menos, depois você volta a eliminar mais. Tem um equipamento lá que ele mede a quantidade de gordura no corpo. Todo esse aparato, essa tecnologia necessária para a saúde tem lá na clínica do Dr. Martinho. E ele falou para mim, o leite condensado ele desce, ele é líquido. A cerveja também desce, são super calóricos. Então, pode ser o balão, qualquer tipo de cirurgia. Se você tomar leite condensado, se você ficar bebendo,
você tem que ter o objetivo, tem que ter o foco. Nenhuma cirurgia até agora restringe o líquido, né? Exatamente. Algumas cirurgias, às vezes, podem fazer com que o paciente tenha uma sensação muito ruim com os líquidos muito calóricos, que é a chamada síndrome de dumping. Mas alguns pacientes aprendem a lidar com essa sensação ruim e driblam essa síndrome de dumping e voltam a engordar. Então, o paciente tem que ter convicção de que, independente da técnica, se ele não se dispuser a cuidar de si próprio e a seguir esse novo caminho, ele vai conseguir perder a cirurgia, ele vai voltar a ganhar peso, ele vai driblar o procedimento. Martinho, a Jaqueline Azevedo está perguntando aqui a respeito do jejum. É saudável? Não, o saudável é a mudança nos hábitos de vida, o saudável é a reeducação alimentar e a mudança organizada na atividade física. Perfeito. Doutor Martinho, e vira e mexe que nem hoje, eu recebi um telefonema da secretária dele 6h30 da tarde, o doutor Martinho não vai. Falei, nossa, pelo amor de Deus, a gente anunciou, o pessoal está esperando, né? Fala um pouquinho como é que é essa rotina, essa vida de médico, porque é muito importante ficar claro o seguinte, o doutor Martinho, a partir do momento que eu fui para o hospital, eu tinha o celular dele. Então, eu liguei para ele, no primeiro balão eu tive muita dor realmente, fiquei internado para receber um remédio para abaixar a dor. E aí eu liguei para ele no celular dele, e já era madrugada, 2 e pouco da manhã no dia, e ele atendeu. Como é que é isso, Martinho? Eu sei que o pessoal fala no consultório que você não dorme. Como é que é essa vida de médico? Fala um pouquinho para nós disso. Não, eu tenho a característica de dormir muito pouco desde criança, né? Essa é uma característica minha. Agora, o médico, de fato, ele tem que fazer a profissão porque ele gosta, né? Então, acho que ele tem que se doar para isso. Tem que estar sempre atento, sempre disponível e o paciente de obesidade, sobretudo, ele tem que ter um médico sempre ao alcance das suas necessidades. Senão a cirurgia ou o tratamento não vai ter sucesso. O paciente tem que se sentir acolhido, tanto pelo médico como pela equipe, e tem que estar à disposição para qualquer intercorrência ou qualquer tipo de necessidade que ele tenha. É assim que a equipe multidisciplinar e o médico tem que estar à disposição do seu paciente. Doutor Martinho, e também muitas vezes acontecia de eu ligar no consultório, eu precisava falar com o doutor Martinho, eu ligava para ele, onde você está? Estou nos Estados Unidos. Estou fazendo aqui, estou no congresso, estou no México, estou no congresso. Como é que é essa vida aí, a família? Sua esposa é médica também? Minha esposa é médica também. Por isso que ela entende muito bem. O doutor Martinho vive sempre atualizado e tudo, e sempre tem até uma palavra de conforto na época. Quando eu estava com muita dor no dia, né, liguei para ele, o doutor Martinho falou, calma que tudo vai se resolver. Eu cheguei no hospital, ele falou, queria falar com o médico que está aí. E o médico, ele até orientou o médico, que o médico era plantão de madrugada, e ele orientou e falou, vamos fazer um raio-x, ver se está no local, porque é difícil realmente ter essa dor do jeito que o Ralf estava com muita dor, e eu estava muito determinado, viu? Porque senão eu ia falar, doutor Martinho, vem para cá e tira esse balão. Mas, por outro lado, eu vejo o Fernando colocou, foi super tranquilo, né? Teve mais amigos que colocaram, mas o Fernando eu acompanhei super de perto, porque ele é meu vizinho. Super tranquilo, no outro dia eu liguei para ele, como é que você tá? Tô trabalhando. Eu falei, nossa, trabalhando? O que é isso? Meu pai brincou, falou, você que não queria trabalhar, mas na verdade é de cada organismo, né? De cada organismo. Doutor Martinho, tem várias perguntas aqui a respeito realmente do diabetes, do pessoal reengordar, e também o pessoal está pedindo os seus contatos para a gente, eles ligarem, conversarem e tudo, e perguntando os hospitais que ele trabalha. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são os hospitais que trabalha. A gente trabalha no Sírio-Libanês, no Hospital do Coração, no Einstein, no Oswaldo Cruz, 9 de Julho. Trabalha até, tem os artistas usando balão também, não? Tem artistas usando balão. Tem. E também tem que tomar cuidado, gente, com o seguinte, tem uma amiga minha, por exemplo, que ela vai casar, ela falou, não, vou colocar o balão para emagrecer 6 quilos. O que você pensa disso, doutor Martinho? Não, o balão nunca tem uma função puramente estética. O balão, ele tem uma função de correção de comorbidades, de prevenção de doenças, de reinserção do paciente em outras atividades ou na sociedade. O balão não deve ser visto puramente como estética. O balão ele é preventivo, ele é curador, ele é
O paciente que põe o balão para perder 2, 3 quilos, 4 quilos, ele conseguiria isso com uma reeducação alimentar, ele conseguiria isso de outra maneira. A Gislaine está perguntando um negócio muito interessante, né? Qual o prazo que a gente pode ficar com o balão no estômago e retirar? Se pode colocar de novo, igual foi o meu caso, eu coloquei 2 vezes. Hoje, aprovado pela agência, pela Anvisa no Brasil, é de 6 meses o prazo e a gente pode colocar outro balão se necessário, quando indicado. Tá. Nós estamos chegando ao fim do programa. Queria agradecer ao Dr. Martinho, agradecer a Gislaine, a Vanessa, o Milton, o Jair, o Ezequiel. Eu queria que o Dr. Martinho encerrasse, deixando seus contatos, para o pessoal que precisar estar em contato, quiser conversar, quiser marcar uma consulta com o Dr. Martinho. Eu agradeço a oportunidade. Acessem o site da clínica, www.rolfsen.com.br. Perfeito. Só o telefone do consultório, doutor? 3514 6057. 6057, perfeito. Fala com a Carolina lá, muito simpática. Carolina, obrigado aí pela atenção. E no mais, eu agradeço a audiência de todos vocês. E se tiver alguma pergunta, tem o site da clínica para mandar direto para o doutor. Pode mandar no meu e-mail, eu encaminho para o Dr. Martinho, ele vai ser com o maior prazer, ele vai responder. E a semana que vem a gente volta aí, estamos aguardando a confirmação. Provavelmente já vai ser uma entrevista com o atual prefeito de Osasco, Emílio de Souza, mas não está confirmado ainda. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Fiquem com Deus, uma boa noite.